Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje, como sempre, com muita notícia, informação e novidades aí para todos vocês, né? O Vasco que ontem à noite fechou a maior compra, a maior transação da história do nosso clube centenário, né? O Vasco está adquirindo um jogador, um zagueiro vindo lá do futebol europeu. Então a gente vai falar um pouco aí sobre essa negociação, quem é esse jogador, de onde ele está chegando. Vamos também falar um pouquinho sobre pré-temporada e sobre a Copa São Paulo de futebol sub-20 aí que está prestes a começar nesse começo de janeiro, e vamos fazer aquele resumão sobre o mercado da bola, né? Possíveis contratações, possíveis saídas e uma possível troca entre Vasco e Cruzeiro aí por dois atacantes, um que não deu certo no Vasco e um que não deu certo lá na equipe cruzeirense. Então, primeiramente, quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família vascaína, lá embaixo naquele botão vermelho, né, escrito inscreva-se. Clica nele, vem seguir a gente, né, para ficar bem informado por dentro de tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão, e peço também a sua colaboração, né, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né, porque ajuda muito no compartilhamento, no crescimento aqui do nosso canal, né, e do nosso trabalho. Combinado? Fechado? Então, bora começar o vídeo falando um pouquinho aí sobre Copa São Paulo e sobre pré-temporada, né? A Copa São Paulo de futebol sub-20, que vai se iniciar no dia 5 de janeiro, né? O Vasco tem um grupo aí bem complicado, vai jogar em Guarulhos, né? Contra uma equipe local, e terá outros dois jogos aí contra equipes aí não tão tradicionais, mas que fizeram, né, boas temporadas em 2023. O Vasco será comandado pelo William Batista e tem ali alguns jogadores que serão muito observados pelo Ramon Dias, né? Jogadores como JP, como Paulinho, né? Jogadores ali que já têm condições nesse campeonato carioca aí de serem utilizados na equipe profissional. Então estou ansioso, estou aí aguardando, né, com a expectativa alta, e o nosso treinador, o William Batista, ele já deixou claro, né, ele já evidenciou para o torcedor que o Vasco vai em busca do título da Copinha, né? O Vasco não ganha essa competição desde 1990 e tem a intenção aí, né, de buscar o título da Copa São Paulo. Fala um pouquinho agora sobre pré-temporada, né? O Vasco definiu o local aí onde será feita a preparação para o início de 2024, né? O Vasco vai disputar um torneio lá no Uruguai, inclusive, né? O Vasco vai começar os treinamentos a partir do dia 6 de janeiro lá no Uruguai, e depois ele vai participar de um mini torneio, né? Com dois jogos, né? Duas partidas lá contra equipes locais do Uruguai. Então, muito bacana, né? É importante esse tipo de intercâmbio, né? Para que o time do Vasco aí possa fazer um bom trabalho, possa começar o ano bem, né? E voltar já para o Campeonato Carioca preparada aí para poder, quem sabe, buscar o título da competição. Agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Porque ontem o Vasco fechou a maior compra, né? O maior negócio da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco entrou ali numa briga, né? Numa disputa pelo zagueiro João Vitor, né? Um jogador de 25 anos, cria da base do Corinthians, que alguns anos atrás foi vendido ao Benfica de Portugal por 10 milhões de euros, né? O jogador acabou rodando por Portugal, fez bons jogos, né? Fez boas temporadas por lá e acabou despertando o interesse de 6 equipes brasileiras. Internacional, Palmeiras, o Flamengo também fez uma sondagem, mas acabou que o Vasco venceu essa queda de braço, né, que o Alexandre Matos conseguiu ali seduzir, conseguiu convencer o jogador a voltar para o Brasil e vestir a camisa vascaína. O Vasco vai gastar aí cerca de 32 milhões à vista na compra do atleta e pode também ter que pagar mais 10 milhões de reais aí, caso ele atinja as metas aí dentro de 2 anos. Então uma compra aí realmente muito grande, né, ultrapassando, por exemplo, o Edmundo, né, que até então era o maior jogador aí em relação a valores, né, que o Vasco já tinha comprado na história do nosso clube. Então João Vitor chega, assina um contrato de 5 anos com o Vasco aí até o final de 2029. É um jogador, quem não conhece, quem nunca viu jogar, é um zagueiro muito alto, muito veloz, que gosta de sair para o jogo, né, gosta de criar oportunidades aí para os laterais, para os meias ali, abrindo espaço. Então um jogador bem diferente, né, de um zagueiro comum, um jogador que realmente aí mostra características mais ofensivas, né, mais de saída de jogo ali do que um zagueiro tradicional, né, que joga mais postado, que joga mais recuado. Então quem não viu, vai no YouTube, procura lá, João Vitor, zagueiro Benfica, lances e melhores momentos, para vocês poderem analisarem um pouquinho mais desse atleta. Falar um pouquinho agora sobre a situação ali de outros jogadores, né, porque ontem o
Vasco anunciou as compras de Matheus Carvalho e Paulo Henrique, anunciou também a renovação de contrato do volante Zé Gabriel e a tendência é que ainda hoje o Vasco anuncie a renovação de contrato de Bruno Praxedes, né? O Red Bull Bragantino acabou aceitando, cedeu ali e o Vasco vai renovar o contrato do Praxedes por mais um ano, com a opção de compra ali ao final de 2024, né, caso ele atinja as metas, né, estipuladas no contrato de empréstimos junto com o Red Bull Bragantino. Falar um pouquinho agora sobre a situação de outros jogadores, como do volante Fernando, né? O volante Fernando ainda não definiu onde ele irá jogar em 2024, né? O Vasco é um dos clubes interessados, né? Além de Vasco, tem o Internacional, tem o Cruzeiro, tem outros 3 clubes aí aqui do Brasil, né, de primeira divisão, mas como eu falei, o jogador ainda não bateu o martelo, né? Ainda não assinou o contrato com nenhuma equipe. Nesse momento, nos resta aguardar, né? Nos resta aí observar essa movimentação. Acho que é um bom jogador, um jogador muito experiente, a gente entende que tem uma idade mais avançada, mas às vezes um jogador saudável, né? Um jogador que não tem problemas físicos aí, poderia sim ser útil aí por um ano, ou de repente até por 2 anos, jogando em alto nível aqui no futebol brasileiro, mas como eu falei, tem que aguardar aí para ver qual o clube fez a melhor proposta, né? Qual é o clube ali que será o destino do volante Fernando, que como eu falei, é um jogador multicampeão, por onde passou, conquistou muitos títulos lá no futebol europeu e agora está voltando aqui para o Brasil, né, para definir e terminar sua carreira no futebol brasileiro. E agora falar um pouquinho aí sobre Orediano, né? Pois é, o Cruzeiro, como a gente falou para vocês alguns dias atrás aqui no canal, demonstrou interesse, né, na contratação do argentino. E ontem à noite surgiu a informação que pode haver uma troca, né, uns 2 jogadores ali, um do Vasco e um do Cruzeiro, serem colocados numa negociação. O Orediano foi muito mal no Vasco aqui em 2023, né? Praticamente não jogou como titular, e um jogador que o Cruzeiro contratou, né, no começo do ano passado junto ao Palmeiras, jogador que inclusive foi especulado no Vasco, né? O Vasco chegou a abrir uma negociação, mas acabou indo jogar lá na Toca da Raposa, que é o atacante Wesley, jogador que era do Palmeiras, jogador de lado de campo, assim como o Orediano, né? Um jogador de muita velocidade, mas também não conseguiu se destacar vestindo a camisa cruzeirense. Então nesse momento parece que existe uma negociação aí entre o Vasco e o Cruzeiro. A gente não sabe se é uma troca por empréstimo ou se é uma troca em definitivo, né? Se os 2 clubes simplesmente vão pegar os 2 jogadores e fazerem ali essa troca ali por intermédio do Alexandre Matos e do executivo de futebol do Cruzeiro. Aí você vai me perguntar, pô, Mário, você acha que vale a pena? Cara, eu acho que às vezes vale a pena por mudança de ares. O Orediano, de repente, indo jogar lá no Cruzeiro, pode conseguir desenvolver o seu futebol, e a mesma coisa com o Wesley, né? Não acho um craque de bola, não acho um jogador fora de série, mas quem sabe, vindo jogar no Vasco, possa ganhar espaço, possa respirar novos ares, possa se sentir mais acolhido, né, jogando no Vasco da Gama, e possa aí fazer bem para o atleta. Agora, como eu falei, né, não sei como são os termos do contrato, serão ali um contrato de 1 ano de empréstimo, será uma troca em definitivo, mas o certo é, existe a negociação, existe o negócio e provavelmente aí no decorrer dos próximos dias a gente deve ter um desfecho aí, ou positivo ou negativo em relação a essa possível vinda do Wesley para o Vasco da Gama. E agora falar de um cria da base, jogador chamado Evander, né? Quem se lembra dele lá atrás em 2017, 2018 subiu para o profissional, a torcida criticava muito ele foi jogar no futebol europeu, né, na Dinamarca, hoje em dia joga nos Estados Unidos, no Portland Timbers, né, e hoje o Evander foi oferecido a alguns clubes brasileiros, Flamengo, Vasco, Grêmio ali, clubes ali que tem o nome do jogador nesse momento sendo analisado. Parece que dentro do Vasco existe ali uma certa questão do jogador nunca ter satisfeito a torcida e por esse motivo aí uma negociação fica um pouco mais complexa. A situação do Flamengo parece que pode evoluir. Falar para vocês, não me incomoda, tá? Não é um jogador que eu admiro, não é um jogador que eu sinceramente acho que traria tanto valor técnico e tanto valor tático. Não acho que o jogador, que o torcedor vascaíno é apaixonado, um jogador muito lento, um jogador que não tem tanta pegada, um jogador que não marca com tanta intensidade. Então, por esse motivo, não acho que seria uma contratação aí que deixaria, né, o torcedor do Vasco muito contente. Por esse motivo, eu não me oporia, né, ao jogador e jogar lá no Flamengo, caso ele defina aí por essa situação. Beleza, galera? Então essas são as situações de mercado nesse momento. Se algo vier a acontecer aí nas próximas horas, a gente traz para você aqui na hora do almoço ali mais um videozinho. Então fiquem atentos, fiquem espertos e mais uma vez não esqueça, né, de deixar o like no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e quem puder compartilhar também com os amigos, com os familiares. A gente fica muito agradecido aí com a ajuda de vocês. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!